Donald Trump diz que, se for eleito, vai apoiar a indústria de criptomoedas e tornar os Estados Unidos uma superpotência mundial nesse setor. A fala de Trump foi durante a Bitcoin Conference em Nashville neste sábado. Então agora todo mundo gosta de criptomoedas? Antes de eu te contar essa história, deixa eu só tomar um golinho desse café maravilhoso aqui. Ó. Sensacional, hein? Já se inscreveu no canal? Aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, ouça ou siga o Dinheiro na Conversa. E o Trump, hein? Tá sabendo? Agora é mais do que oficial. Ele realmente apoia abertamente as criptomoedas e disse que os Estados Unidos precisam de mais reguladores, ou seja, aqueles que elaboram e que, de certa forma, criam as regras para o mercado financeiro, né? Que precisam de mais reguladores que façam parte do mercado de cripto. Ou seja, nas palavras dele, ele disse que as regulamentações têm que ser feitas por pessoas que amam o mercado de cripto e não por pessoas que odeiam. Inclusive, ele até falou que, caso seja eleito, ele demitiria o presidente atual da SEC, o órgão regulador americano, sabe? O Gary Gensler, que, para quem não está por dentro a respeito disso, nos últimos anos a SEC tem perseguido muito o mercado de cripto como um todo. Acertou em algumas coisas? Acertou, claro, não dá para negar. Mas o que mais houve foi excesso, e vou até deixar os links aqui embaixo a respeito disso também para quem não está por dentro do assunto e para quem está ouvindo no YouTube, tá? Ele também prometeu formar um conselho consultivo presidencial da indústria de criptomoedas, criar uma estrutura de stablecoins, que são aquelas moedas estáveis, sabe, que valem $1, são as criptos que valem $1, né, que não variam de preço, para quem não conhece as stablecoins. E ele falou também a favor de uma menor atuação de autoridades nesse sentido, o que eu entendo como regulando o excesso que ocorreu precisamente aí nos 2 últimos anos. Agora, coisa de político? Oportunismo? Tem também, né? Porém, essa é uma das coisas que, para quem está no mercado cripto há muito tempo, sempre foi ventilado e falado, inclusive, que chegaríamos a essa realidade em algum momento. Para te explicar melhor, eu vou falar um pouquinho da minha história a respeito desse mercado, né? Eu conheci o mercado de investimento em 2015, investimentos tradicionais, né? Comecei a estudar e até investir, mas no meio do caminho eu conheci o mercado de criptomoedas em 2017 e me apaixonei por isso. Tanto que acabei pausando os meus estudos ali no mercado tradicional e até vendendo as minhas posições para focar apenas em cripto. Nessa época eu ainda trabalhava na rádio também. Falei um pouco da minha história lá no episódio 1, caso queira, tá lá, hein? Lá em meados de 2017, os participantes do mercado de cripto eram basicamente os nativos, aqueles que amam a tecnologia, que estavam desde o começo, e o varejo, né? O varejo, para quem não sabe, o varejo são as pessoas chegando no mercado de cripto, né? Eu, inclusive, fazia parte desse varejo em 2017, depois vai se passando o tempo, a gente se torna nativo nisso, né? Tem mais termos e tem mais nomes certos também para falar a respeito disso e até grupos também para comentar aqui. Mas para não ficar muito grande a nossa conversa, vamos nos resumir apenas nesses 2 grupos que eram os mais dominantes, querendo ou não. Com base num estudo de como as tecnologias evoluíram ao longo do tempo na história, né? Se fazia uma comparação com cripto e apontava nesse tempo, lá atrás, que após os nativos e o varejo, a gente teria as empresas comprando cripto e que depois seriam os governos, os bancos centrais, os países adicionando as suas reservas, né? E nisso se incluía os políticos se aproveitando da adoção no sentido de usar como discurso e, claro, para ganhar votos também, né? Mesmo que isso significasse adotar a tecnologia. As empresas comprando cripto iniciou a partir de 2020, né? A MicroStrategy, a Tesla e muitas outras, né? Eu vou ver se deixo uma lista também aqui embaixo para vocês, um link para quem está no YouTube. E agora, estamos vendo os governos se movimentarem, já temos alguns países que adotaram a moeda e vemos forças políticas nos Estados Unidos começando a utilizar como discurso eleitoral. Isso também estava previsto lá atrás. Quem é do mercado de cripto de antigamente sabe que isso estava na linha do tempo. Mas o grande ponto da nossa conversa aqui é que todos esses atores, o próprio Trump, o Larry Fink da BlackRock, né, a maior gestora de ativos do mundo, né, que hoje tem o ETF de Bitcoin, o ETF, enfim, entre outros, né, muitos outros já falaram mal do Bitcoin e disseram que isso não era importante e não tinha valor.
Mas o longo prazo fez eles mudarem de ideia. Num mundo onde o dinheiro tradicional está cada vez mais deteriorado e cada vez mais valendo menos. Porque sim, há muito valor na tecnologia do Bitcoin, na praticidade, no seu funcionamento, na sua mecânica, que é incomparável a tudo que já se teve como meio de troca no planeta e na história da humanidade. E para mim, um dos papéis mais importantes de tudo isso, além da tecnologia, é a grande missão e que um dia será concluída, que é a de separar o dinheiro do Estado, né, e devolver ao povo. Esses dias o André Franco falou isso e eu até achei engraçado, o André Franco, analista de cripto, né? Porque foi uma coisa que eu pensei lá atrás quando eu entendi esse ativo, né? Ele também fez essa analogia, né, com a separação da igreja do Estado que ocorreu lá atrás, né? Mas você deve estar achando que eu estou romântico demais falando tudo isso, não é? Importante ressaltar, gente, que ninguém aqui está dizendo que é amanhã que tudo isso acontece. É ao longo prazo, assim como foi lá em 2017, né? A gente falava da adoção por empresas e isso aconteceu no longo prazo, 3 anos, 4 anos depois, né? E isso se torna crescente, né? A natureza, gente, não dá saltos, tudo é um processo. Mas o que se ventilava lá atrás, 3 coisas já são realidades. Empresas comprando cripto, discurso político e início da adoção dos países. Tem muito mais nessa história, tem muito mais detalhes e avanços pelo mundo, tem muito mais. Mas como eu disse, é só um resumo aqui, tá? É só uma conversa rápida. A questão é que a tecnologia existe, não tem para onde ir que não seja essa evolução natural. E conforme for passando os dias e o tempo, eu vou falando mais sobre a tecnologia em si, tá? E por que tem tanto valor. E quando a gente junta tudo isso, gente, como diz o Fernando Urich, um grande analista, estudioso, economista, a gente percebe que o Bitcoin é mesmo o ativo final. E você, o que acha desse assunto? Deixa seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo.